Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação e neste vídeo nós iremos aprender dentro da categoria Lojas sobre os benefícios, como vocês podem ver, acessados a partir dessas informações no menu. Bem, estamos nesse momento na tela de benefícios e vamos entender os componentes dessa tela. Temos aqui o título benefícios, a possibilidade de acessar o botão de ajuda e entender melhor sobre as funcionalidades disponíveis em torno dessa categoria, desse módulo, dessa funcionalidade especificamente, e podemos ver os dois componentes principais comumente vistos nas telas do portal de inovações. São eles, tanto o componente de filtro, como o componente de tabulação de dados, com a possibilidade de exportar os dados para outros ambientes, seja no arquivo PDF ou seja por meio de um arquivo em Excel. Aqui na estrutura de pesquisa, como vocês podem ver, nós podemos filtrar os benefícios por título, a categoria a qual os mesmos estão relacionados, o período em que foram publicados, o status em que atualmente estão alocados e se eles são ou não destaque. Nós iremos entender melhor sobre esses campos no momento de acessarmos a edição ou cadastro de um benefício. Aqui, como vocês podem ver na tabulação dos dados, nós temos praticamente os mesmos campos, sendo eles o título do benefício, categoria, a quantidade de benefícios disponíveis para esse benefício especificamente e a quantidade de pontos para o resgate, assim como informações de data de publicação e expiração. Essas informações novas, como quantidade disponível e pontos para o resgate, nós vamos entender melhor acessando o formulário de cadastro ou edição de um benefício. Então, nesse momento aqui, antes de até mesmo observar os campos, vamos entender um pouco conceitualmente o que seria um benefício dentro do sistema. Bem, os usuários eles irão realizar diversas ações dentro do sistema Portal de Inovação e por essas ações eles vão acumular pontuações. Consequentemente, essas pontuações elas serão convertidas para pontos de moeda virtual, que seriam os PINs. E, uma vez convertidos esses pontos para PINs, os usuários poderão exatamente resgatar os benefícios. Então, a empresa realmente pode ser muito estratégica na hora de criar um benefício para aumentar o engajamento, inclusive balanceando tanto lá nas pontuações quanto se ganha por cada ação, como quanto cada benefício demandará de pontuações para que seja adquirido. Consequentemente, é normal. Quanto mais a empresa cadastrar benefícios, mais ela aumenta o interesse do usuário em obter esses pontos e, se a gente fizer uma tradução, obter pontos no sistema Portal de Inovação significa engajar na plataforma. Significa submeter mais ideias, significa ter ideias melhores, significa colaborar com ideias, ou seja, todo mundo ganha. Afinal de contas, esse engajamento será uma ação direta em relação à cultura, à construção da cultura inovadora da empresa por meio do portal de inovação. Então vamos olhar aqui os campos agora do cadastro de benefício e entender como a empresa pode utilizar esses campos para aplicar a sua estratégia. Como vocês podem ver no início, a gente vai dar um título ou a gente vai nomear esse benefício. A gente tem aqui um notebook sendo um benefício, onde nós podemos dar essa nomenclatura para ele e nós podemos também descrever as suas especificidades. Veja, este benefício ele foi categorizado na categoria prêmios. O sistema pode ter várias categorias e isto é livre de cadastro para que a empresa defina quais as categorias ela quer enquadrar os seus respectivos benefícios. Então, eu coloco aqui o título, a descrição e a categoria daquele benefício. Depois disso, eu posso fazer a definição de uma ficha técnica, tanto realmente indo para o aspecto técnico do benefício ou dando uma orientação para os usuários, isto vai aparecer aqui na loja, para que esses usuários possam entender como fazer aquele resgate. Então, esse campo pode ser utilizado também para este fim. Continuando, nós temos aqui, ainda no formulário de cadastro do benefício, alguns campos em relação às datas. Ou seja, quando eu defino que a data de publicação será uma com uma determinada hora, eu estou informando para os usuários que somente a partir daquele momento eles poderão fazer o resgate daquele benefício. Consequentemente, eu digo para eles também que a data de expiração é definível e poderá existir no sentido de dizer para os usuários que aquele benefício somente poderá ser resgatado até aquela data. Observem que o campo data de expiração não é obrigatório. Logo, vocês poderão ter benefícios livremente cadastrados no sistema para que sejam resgatados. Só que, claro,
A menos que seja um benefício não quantificável, como, por exemplo, folga, a empresa pode dar quantas folgas, ela pode criar folgas livremente, isso pode ser realmente uma definição bastante interessante para a não expiração. Mas ainda assim, o sistema ele obrigará que você defina uma quantidade minimamente para que você mensure isso na sua política. No caso de um benefício como um notebook, aquilo se torna mais claro. No caso de uma folga, é uma tentativa do sistema de lhe orientar a fazer uma gestão onde você mensurará melhor o seu processo de entrega de benefícios a partir da gamificação que você deseja obter no sistema. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos a informação de que há disponíveis 3 notebooks e que para o resgate desse notebook ser efetivado, o usuário precisará desembolsar 2.000 pontos, ou seja, 2.000 pins, especificamente, já que essa é a lógica utilizada no momento da atribuição, tanto de quantos pontos precisam ser utilizados, de quantos pins precisam ser atribuídos no momento do resgate. Veja que essa quantidade, naturalmente, ela diminuirá conforme haja as aquisições. Então, conforme o sistema contabiliza as aquisições, ele poderá apresentar uma quantidade diferente da quantidade inicial para os usuários. Bem, essa informação de descontos, ela é uma quantidade percentual dos descontos que serão atribuídos àquela quantidade de pontos inicialmente definida. Ou seja, se a empresa ela tem a estratégia de fazer, por exemplo, a atribuição em uma semana, um desconto específico, por exemplo, semana de inovação da empresa, eu quero ter um desconto nos meus benefícios, ele pode utilizar esse campo, definindo uma pontuação específica, uma pontuação percentual, que reduzirá o valor de resgate. Nesse caso, sendo aqui um benefício de notebook de 2.000, com 10% de desconto, ele passará a custar 1.800. O próximo campo de status é para demonstrar se aquele benefício ficará ou não visível para os usuários finais, e quando eu marco ele como destaque ou como não destaque, isso significa que ele aparecerá na tela inicial da loja ou será também destacado na tela geral da loja, demonstrando para os usuários que eu quero que eles vejam estes com algum destaque e possam, consequentemente, se relacionar com eles de forma mais evidente com que os demais. Essa visibilidade é algo bastante importante e requer uma atenção especial. Afinal de contas, quando eu tenho um portal de inovação habilitado, eu posso tanto me relacionar com a minha comunidade interna, ou seja, eu posso me relacionar com os meus colaboradores e dar notas para eles, assim como eu posso me relacionar com os participantes, que são usuários que não necessariamente estão dentro da minha estrutura, ou seja, são pessoas que interagem comigo através de um acesso externo. Então, no momento que eu cadastro um benefício, eu posso dizer para o sistema se eu quero que aquele benefício esteja disponível para ambos, visitantes e colaboradores, ou somente para um deles. Nesse caso, é muito mais comum que vocês vejam benefícios sendo atribuídos para colaboradores, afinal, esse é um contexto mais simples e permite uma melhor gestão para a empresa. Tá bom? Bem, pessoal, mais do que aprender a cadastrar os benefícios, é muito importante que você, como usuário gestor, realmente use isso de forma estratégica e não deixe de ter isso de forma colegiada, validada pelo seu comitê de inovação. Afinal, quando a gente está falando de benefícios, a gente está falando também da possibilidade de investimento financeiro ou econômico no programa de inovação. Por exemplo, aqui 3 notebooks certamente terão um custo financeiro para a empresa. Então, é importante que vocês definam isso na política de inovação, que vocês tabulem esses dados, validem eles e aí sim vocês passem aqui para o sistema. Apenas uma dica, é muito legal e fica visualmente interessante quando vocês criam uma identidade visual para a loja, ou seja, não necessariamente uma imagem alternativa do benefício, uma imagem que possa ser, de fato, construída pela empresa a partir de uma identidade visual que ela quer aplicar dentro do seu programa de inovação, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir aos vídeos do Portal de Inovação. Neste vídeo nós falamos sobre gestão de benefício. Esperamos que vocês possam assistir os demais vídeos e continuar aprendendo cada vez mais sobre a plataforma Portal de Inovação. Muito obrigado, nos vemos nas próximas gravações.